Deixa eu ver se tem alguma. Eu deixei alguns quizzes no meio, mas eu acho que não. Acho que aqui eu não pulei nenhum ainda. Tá. Então, eu tenho duas ideias que eu preciso pensar juntos ali para vocês. E parte dessa ideia vem daquilo que eu falo, que assim, olha, tem hora que é bom a gente baixar o nível, pensar no detalhe da implementação, porque tem ganho fazendo isso. Mas tem hora que, para enxergar as coisas, eu preciso olhar mais alto nível. Tá? Então, quais são as ideias aqui? Bem, se eu olhar muito baixo nível, se eu olhar para esse código específico, parece que não tem muito para onde eu ir. Eu fico meio travado, né? Porque olha, independente do número de caras que eu vou trocar, né? Pode ser que o old aqui, né, que é quem está trocando, tenha muitos elementos ou tenha poucos. Pode ser que eu tenha que remanejar muitos ou poucos apontadores. Mas whatever, nessa implementação, eu estou lascado, eu vou ter que percorrer todo mundo de qualquer forma. Então, se eu focar muito nessa implementação, não tem muito para onde eu ganhar, percebe? Mas se eu olhar alto nível, vamos voltar para a figurinha. Alto nível, eu poderia pensar aqui que, olha, se eu for esperto no jeito de implementar, não tem porquê o meu custo ser maior do que o número de elementos que eu remanejo. Né? Isso aqui é só uma implementação bem simples, baseada apenas em um vetor, em que, para descobrir quem são os caras representados, cujo representante é o old aqui, né, que é o mesmo do representante do i, eu tenho que passar por todo mundo testando. Mas no fundo, se eu tivesse como saber, né, quem são esses caras, eu podia ir direto neles e só trocar eles. Assintoticamente isso não vai melhorar, porque pode ser que tenha muita gente lá, mas é um começo, eu já paro de desperdiçar, percebe? Então, entenderam conceitualmente o que eu estou dizendo? Eu tenho que trocar os representantes de um dos conjuntos. Nessa implementação, eu tenho que passar por todo mundo, só para descobrir quem esses caras são, trocando ou não, para descobrir vai custar da ordem de N. Mas se eu for um pouco mais esperto, talvez eu não precise passar por todo mundo. E aqui vem, então, um adendo na minha implementação. Esse cara do representante aqui, ele é indexado pelos vértices, pelos elementos, perdão, e ele diz para mim quem é o representante de cada um. Eu vou fazer uma estrutura auxiliar para capturar esse mesmo desenho, mas capturar uma outra parte que a gente não estava capturando, que é o seguinte. Deixa eu colocar uma coisinha aqui, eu vou colocar uma estrutura auxiliar, eu acho que eu posso pôr ela aqui mesmo, a gente já vai enfeitar as coisas. Deixa eu só trocar de cor para destacar que a gente está fazendo um adendo. Então, ó, em laranjinha aqui, eu vou falar agora que a gente pode ter um vetor de clusters, tá? Não é mais, veja, eu não estou jogando fora isso, eu vou manter as duas coisas, tá? Mas não é mais só um vetor que eu falo o elemento e ele me diz qual é o representante dele. É a função inversa. Eu vou ter um cara que eu falo o representante e ele me diz os elementos que estão lá. Tá? Eu vou chamar esse cara de cluster no caso, porque ele me dá justamente, cluster é um agrupamento, né? Então ele me diz quem está no cluster de cada representante. Tá? Por falta de espaço eu vou apertar um pouquinho, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cool. Vejam que são os mesmos valores, mas agora eles são representantes, tá? Os índices são representantes, mudou a semântica. Tá? Até para destacar isso, eu vou fazer em rosinha os índices, né? Para ser a mesma cor que eu estava usando ali. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os meus representantes. E aí vocês já podem ver um primeiro problema dessa implementação. Né? Eu falei que a gente ia brincar alto nível e baixo nível. Né? Grandes ideias e detalhes de implementação. Vocês entenderam a ideia que eu estou jogando? Olha, eu queria ter a função inversa. Eu queria ter uma estrutura aqui que me permite, falando o representante, ela me diz quem está lá. Por exemplo, se eu falo, quem é representado pelo 1? Ninguém, nesse caso aqui ninguém. Quem é representado pelo 2? Antes da união era o 1, o 2 e o 3. É isso que eu quero. Mas assim, não dá para colocar todo mundo aqui, né? Só tem uma posição aqui. O que eu faço? Lista ligada. Tá? Então vejam as estruturas fundamentais que a gente estuda, elas têm um motivo, né? Se eu preciso disso, um jeito de colocar é a lista ligada. Com todos os problemas que a lista ligada tem de eficiência na busca, eu não estou usando ela para busca, eu estou usando ela para saber todo mundo do cluster. Né? Para busca específica eu uso esse cara. Né? Dado um elemento, eu quero saber o representante dele. Agora aqui eu vou percorrer, né? Então, tipo, aqui é vazio.
O 2, vamos pensar antes da união, tá? Só para simplificar. Antes da união, para ficar mais interessante, era 1, 2 e 3. Então daqui sai uma lista que tem o 1, que tem o 2, que tem o 3. Do 3, vazio. Do 4, vazio. Do 5, vazio. Né? Eles não são representantes de ninguém, mesmo antes da união. O 5 é. Perdão, verdade. É que eu estava na cabeça que era o último, mas eu adicionei o 6. Eu me confundi, verdade. O 5 é representante do 4 e do 5. A ordem na lista não importa aqui, tá, gente? Só por isso que eu estou colocando... Estou em ordem crescente, mas whatever. E o 6 é o próprio representante dele. Beleza? Então, mantendo essas duas estruturas juntas, eu posso avançar na brincadeira. O make set muda muito levemente, né? Porque o make set ele só vai fazer, olha, representante de I recebe I e cluster, como conjunto unitário, ele é ele próprio, né? Cluster de I recebe... Vou colocar assim, não, tudo bem, recebe I, vou deixar no pseudocódigo, tá? Esse recebe, vocês sabem que é adicionar na lista, tá? Vou abusar do pseudocódigo aqui, porque o foco não é também voltar lá para ED1 e ensinar a lista ligada, a gente sabe inserir na lista, né? Então, nesse caso aqui, cria uma lista vazia. O jeito de ler isso aqui é, cria uma lista vazia só com o I. Né? O find não muda nada, eu só quero saber o representante, não estou mudando a estrutura, nem preciso pensar no cluster. A motivação para eu manter esse cluster é a union. É no union eu fazer menos trabalho. Certo? Então, como é que vai funcionar no union? Antes da gente modificar, vamos brincar de fazer a união aqui. Né? O que eu tinha que fazer para produzir a união? Bem, ao invés de ter que percorrer esse vetor inteiro, olha aí o ganho que a gente tem, né? Ao invés de ter que percorrer o vetor inteiro, procurando quem tinha representante 2, para daí trocar para 5, eu simplesmente venho na lista do 2 e vejo, é o 1, vou na posição 1, troco para 5. É o 2, vou na posição 2, troco para 5. Vou na posição 3, troco para 5. Eu vou direto onde eu preciso. Tá? Não é só o computador, o grupo em si, você não precisa passar por todos os elementos da lista de todos. Não, eu preciso, porque veja, depende de como a gente implementa, vai ter prós e contras, mas o que eu estou propondo é ainda manter esse cara. Eu não quero jogar esse cara fora, porque esse cara me permite fazer um find muito rápido. Tá? Se eu jogasse fora esse cara e fosse só para cá, daí o meu find ficaria lento. Porque quando você fala assim, qual que é o find de 5? Eu não sei em onde que ele está. Eu teria que olhar em todas as listas. Qual que é o find de 3? Eu não sei. Ele podia estar nessa, podia estar em qualquer um. Certo? Então, é por isso. Eu estou querendo manter as duas coisas. De fato, mas isso já é uma lição por si só. Nem sempre você vai ter o ganho depois de uma melhoria, mas você vai ganhando espaço para poder ter avanços. Tá? Então eu estou me desamarrando da necessidade de passar por todo mundo. Eu estou garantindo que no pior caso eu não passo por todo mundo? Não, por enquanto não, calma. Mas eu estou me desamarrando disso. Né? Eu vou precisar percorrer só quem está na lista. Então, e pode ser que não desse nada de bom. A gente vai ver que, surpreendentemente, vai dar. Tá? Vai acabar ajudando, mas calma. Então, vejamos. De novo, antes de ir para o código, antes de ir para o pseudocódigo, o que eu estou falando é, eu ainda quero manter esse cara. Então, eu preciso, sim, vir aqui, identificar, né? Eu identifico qual é o cara que eu vou substituir, que é o meu old aqui, né? Basicamente. Eu pego o representante do I e continuo com aquela ideia arbitrária, né? Eu tenho que unir I com J. Arbitrariamente eu decidi que os caras do conjunto do I que vão passar a fazer parte do conjunto do J. Eu vou unir nesse sentido. Então, eu pego lá o representante do I, venho na lista dele, percorro essa lista, para cada elemento dessa lista, eu vou direto no índice ali e troco. Então eu só troco esses caras, mas não acabou aí. Porque veja que isso atualizou o conjunto de representantes, mas não o cluster. E o cluster tem que ficar consistente com isso.
Daí o que eu faço, e aí pode ser mais perto do que você falou, essa segunda etapa, sim, eu não preciso percorrer essa lista de novo, só preciso tirar ela daqui e pendurar ela no final dessa. E quanto me custa isso? O de 1, mas para uma lista básica eu consigo fazer em O de 1? Se for uma lista básica, seria O de N, porque, tipo, veja, o que eu estou falando, deixa eu até fazer com o verdinho, né? O que eu estou falando é que depois que eu percorri ela e mudei lá, eu tenho que chegar aqui e falar, olha, esse cara aqui agora aponta para cá e esse aponta para o vazio, né? Ajudem eu aqui, porque infelizmente a lousa é boa em muitos aspectos, mas ela não me permite selecionar e arrastar. Mas o que eu queria fazer é isso, né? Ó, isso está aqui no final, não está mais lá. Isso. Então, se fosse uma lista básica, eu teria que percorrê-la e depois trocar lá. Exatamente. Então, de novo, porque eu falei que é legal brincar de projetar algoritmo, tá vendo? A gente está usando a ideia da lista, mas a gente não precisa ficar amarrado assim, não, eu tenho que usar a lista mais simples possível. Não, calma. Eu vou fazer um tipo de operação bem específica, acabamos de perceber. Eu vou ter que concatenar uma lista com a outra. Não preciso percorrer a lista para concatenar uma com a outra, né? É só eu manter um ponteiro para o final. A gente já usou um recurso parecido quando a gente implementou filas em lista ligada, lá em AED1. Porque fila ela tem que inserir numa ponta e tirar da outra. Então a gente tinha um ponteiro para o final para poder inserir no final e tirar do começo, né? Então é isso, a gente conhece por dentro essas estruturas para que a gente tenha familiaridade para mexer quando precisa. E é essa a ideia. Se eu fosse fazer isso, eu não ia ficar percorrendo. Eu tenho que percorrer para mudar lá. Mas na hora de fazer a união daqui, eu simplesmente pego o endereço do início da lista old, pego o final da lista new, eu teria um apontador para ele, concateno, faço isso aqui e atualizo qual é o final daquela lista, né? Simplesmente chego e falo, olha, agora o final da lista 5 é o que era o final da lista 2, né? Eu teria um apontador para aquele cara, tranquilo. Tá? Então dá para fazer em O de 1 essa segunda parte, mas continua me custando o tamanho dessa lista, né? Eu ainda vou ter uma eficiência que depende do tamanho dessa lista. Como eu falei, um passo de cada vez, mas ok, a ideia fez sentido, gente? Tá? A gente está só na implementação básica ainda, tá? A gente está só brincando de melhorar a implementação básica. Então olha só, old e new continuam aqui, só que agora em vez de ir para cá de 1 até n, o que eu vou fazer, e de novo eu vou fazer pseudocódigo, tá? Igual eu fiz aqui, mas falei para vocês, olha, eu estou querendo dizer insira na lista. O que eu vou falar aqui é, para cá, na lista old. Tá? Não vou entrar todos os detalhes, proxies e tal, a gente sabe percorrer isso, eu não estou entrando nesse. Então, eu vou percorrer a lista old, né, do primeiro até chegar no null, para cada elemento que eu encontro lá, eu venho aqui e verifico, olha, se representante de... quer dizer, não preciso mais verificar, né? Porque se ele está na lista old, eu já sei que ele é isso aqui. Então eu só preciso atualizar. Vou só colocar na linha de cima para não ficar tão feio, né? Então direto aqui, rep de cá, recebe new. Acabou? Não acabou por causa da segunda parte que a gente falou, né? Então, o que eu preciso fazer daí? Deixa eu apagar isso que a gente já... Fala de novo, perdão? Exatamente. Então, eu vou colocar aqui mover lista old para final da lista new. E como a gente acabou de discutir, eu já estou fazendo específico, né? Mover a lista old para o final da lista new. Para fazer isso em O de 1, eu preciso manter esses apontadores adicionais, saber onde está o começo e o final da lista, mas dá para fazer. Isso não é particularmente difícil na implementação. O ponto para a gente é, isso aqui é O de 1, mas isso aqui vai ser proporcional ao tamanho da lista, proporcional ao número de elementos, que no pior caso é O de N, porque a lista pode ter um monte de elementos. Tá? Mas beleza, agora a gente está pronto para lançar mão de uma outra ideia. Vejam o nosso exemplo aqui de novo. Esse cara aqui tinha 3 elementos, esse tinha 2.
Por que eu fiz a escolha não gulosa? Algoritmos gulosos, quem disse que não tinha algoritmo guloso? Por que eu optei por uma escolha arbitrária se eu podia usar uma escolha gulosa? Qual que é a escolha gulosa? Se vocês entenderam o que eu estou sugerindo. Exato, eu não vou fazer uma escolha arbitrária. O old vai ser sempre o cara que tem menos, o new vai ser sempre o cara que tem mais. Então eu vou poder trocar menos elementos. Você vai me dizer que ainda pode ser o ADN. Ainda pode, mas calma. É verdade, mas é um esforço. Por isso que é legal o projeto daqui. Não sai de graça, a gente tem que quebrar a cabeça ali. Mas aí, então a gente vai lançar, olha, agora que eu consigo fazer isso aqui, levar tempo, embora seja escrito ADN aqui, a gente sabe que é proporcional ao tamanho da lista, eu vou fazer mais um passo, que é tomar esse cuidado de fazer sempre a lista, sempre fazer a mudança no conjunto que tem menos elementos, portanto na lista, no nosso caso da implementação, na lista menor. Tá? Exatamente, tem que aumentar a estrutura de novo, tendo um vetor de tamanho. Eu não vou desenhar o vetor de tamanho, tá? Eu vou fazer direto no código agora, me permitam. Oi? Faz parte. Não, então, curiosamente, para a implementação mais avançada, não vai ser necessário isso aqui. Não vou precisar disso aqui, por exemplo. Tá? Ela é mais avançada conceitualmente, mas ela acaba não tendo necessidade disso. Por isso que eu disse que eu não queria confundir vocês. A gente está fazendo um exercício de projeto de algoritmos. Se eu quiser só dar a solução mais eficiente, eu dava a solução mais eficiente de uma vez. Não estou falando para vocês usarem isso aqui, a gente vai ver algo melhor para usar. Mas isso aqui é legal pelo projeto. Tá? A gente está resolvendo problemas, a gente está se deparando com problemas e resolvendo problemas. Então, como eu falei, eu só vou fazer mais esse passo agora, e daí a gente vai entrar numa questão de análise para ver o que eu ganhei com isso, tá? Que não é óbvio, é outra coisa legal da gente fazer. Então deixa eu pegar uma outra cor aqui e deixa eu destacar para vocês. Olha, o que a gente está falando é que a gente tem que manter um tamanho. Então eu não vou escrever agora todos os detalhes, mas tipo, no make set eu tenho que fazer tan de i igual a 1, né? Tan do componente que tem o i igual a 1. Tá? Aqui no caso find não muda, de novo não muda, mas onde está um negócio interessante para mim é no union. Por quê? Porque eu vou colocar agora um if aqui, né? Eu vou falar assim, olha, se tan de i. Perfeito. Seria o representante, porque é sempre o representante que vai ter o tamanho atualizado. Porque eu não quero ter que ficar atualizando o tamanho de todo mundo, porque fica ineficiente. Só precisa do representante, exatamente. Então, na verdade, então eu vou... Deixa eu ver aqui. Não, vou escrever por licença. Então, ó, se tamanho do representante de for o quê? Para fazer esse caso aqui, porque eu vou aproveitar esse texto, vou colocar o outro só aqui. Então, se tamanho do representante de i, quando eu quero perder o i é porque ele é menor, né? Então, se tamanho do representante de i for menor do que o tamanho do representante do j, e é sempre bom reafirmar, uma coisa é o que está escrito, outra coisa é a semântica. Eu não estou falando do tamanho do representante, estou falando do tamanho do conjunto que o representante representa, né? Por isso que ele tem esse nome. Tá? Então, se o tamanho do conjunto em que está o i, né, e essa informação está guardada, associada ao representante do i, for menor do que o tamanho do conjunto em que está o j, quer dizer que esse cara é o menor, e portanto ele é meu candidato para ser o old. Eu vou trocar, né, eu vou mover dele pro new, beleza? Fez sentido, gente? Se não, e notem que como eu coloquei estritamente menor aqui, a igualdade veio para o senão. A igualdade tinha que cair de algum dos lados, não tinha que fazer, podia colocar menor ou igual ali, estaria certo também. Se não, o que vai acontecer é que o old, na verdade, vai ser o representante do j, né? Porque o senão aqui é o caso em que o j, que é menor ou igual, né? Então, o senão, old recebe o representante do j e new recebe representante de i. Tudo bem? O resto continua funcionando? O que falta? Falta um detalhezinho. Tem que atualizar o tamanho, né? Que isso aqui continua correto, isso aqui continua correto,
Mas como agora eu tenho o tamanho, eu tenho que chegar aqui e falar, olha... tan new mais igual tan old. Né? Sim, mas eu nunca mais vou consultar o tamanho de outro. É por isso, inclusive, que a sua observação no início fez sentido. Ó. Toma cuidado. Se eu estava errando, já escrevendo rápido, é sempre o tamanho do representante, que é o único que eu atualizo. Porque senão eu ficaria ineficiente aqui. Eu perderia eficiência se quisesse atualizar todos os tamanhos. Não quero. Tá? Então, o tan de I pode estar deprecated. O tan de J pode estar... O tan dos representantes é o que eu mantenho correto. Tá? E daí eu faço um cuidado de sempre que eu vou consultar é só tamanho de representante. Isso aqui está explícito aqui, mas eu também poderia colocar numa função auxiliar, né? Tan de I, ela já faz tan de find de I. Pronto, né? Já evita erro. Numa implementação eu faria de jeito seguro, sabe? Até aceito perguntar qual é o tamanho do I, mas na verdade a funçãozinha, ao invés de acessar direto o vetor, ela faz a coisa certa, percebe? Então, detalhes de implementação para o código não ficar sujeito a usar de um modo errado, você pode, né, encapsular em uns métodos ali que são mais seguros. Mas aqui é bom a gente saber o que está rolando, então eu prefiro deixar explícito. Beleza? E daí, com isso, a gente finalmente conseguiu. Essa operação também é O de 1. E essa aqui é O de N. Que, por exemplo, cada lista pode ter N sobre 2 elementos. Então, mesmo pegando a menor, heuristicamente parece fazer sentido, mas assim, escolhe de modo gulosamente, melhor dizendo, né? Faz sentido, escolhe o menos. Mas essa operação ainda custa O de N. Parabéns, né? Parabéns para mim. Eu ganhei uma constante. Eu ganhei muito mais do que isso. Mas é interessante, é outra coisa. Falei que essa aula é interessante. Às vezes a gente pega um objeto específico de estudo e ele abre oportunidade para várias coisas não triviais que a gente não vê todo dia. Olha só, ganhei mais do que a constante.